gosta de coisas novas? Eu não conheço ninguém que não goste. Afinal de contas, no início do ano nós compramos ou ganhamos coisas novas, não é verdade? Você ganha canetinha, você ganha lápis, você ganha caderno, mochila e no seu aniversário então? Você espera ganhar roupas, brinquedos. Sabe de uma coisa, crianças? Até adulto gosta de ganhar coisas novas. Você sabia que o nosso Deus também gosta de coisas novas? E Ele nos deixou na sua palavra, a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é dividida em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, por exemplo, nos conta que Deus criou todas as coisas e tudo era perfeito. Mas a Bíblia também nos conta que o homem desobedeceu a Deus e desde então nós nascemos com o desejo de fazer coisas erradas, que a Bíblia chama de pecado. Porque pecado é aquilo que eu penso, que eu vejo, que eu sinto, que não agrada a Deus. A Bíblia também nos conta que Deus, Ele disse que iria providenciar um meio pelo qual eu e você pudéssemos novamente estar próximos de Deus. Ele mandaria o Salvador, que viria da descendência do povo de Israel, o povo escolhido pelo próprio Deus. A Bíblia também nos conta que Deus deu ordens específicas ao seu povo, como, por exemplo, fazer um sacrifício com o cordeiro. O cordeiro deveria ser sem manchas, sem feridas, deveria ser um cordeiro perfeito e todos os anos eles deveriam sacrificar aquele cordeiro como um sacrifício substitutivo. O que significa? Quando você sacrificava aquele cordeiro, você reconhecia que aquele cordeiro perfeito, sem manchas, sem feridas, estava morrendo no seu lugar, o lugar de alguém imperfeito, no lugar de um pecador. A Bíblia também nos diz que na primeira Páscoa o cordeiro estava presente. A Bíblia nos conta que Deus deu ordens específicas para o povo, que certa noite eles deveriam sacrificar um cordeiro, pegar o sangue daquele cordeiro e passar nas portas de suas casas, porque aquela noite seria uma noite terrível. Deus providenciaria um meio para que eles fossem libertos do Egito, mas seria uma noite de muita dor, de muito choro. Eles deveriam também assar aquele cordeiro sacrificado e ali comer com ervas amargas e com pães asmos, significa pães sem fermentos, porque afinal de contas o fermento tem uma simbologia, você sabia disso? O que significa? Significa que ele tem o poder de alterar, mudar a situação, a substância daquele produto. E a erva amarga significava o tempo de escravidão, como foi um tempo duro e amargo para aquele povo. E aquele cordeiro sacrificado deveria lembrar o povo que sem derramamento de sangue não haveria remissão, não haveria perdão. A Bíblia nos conta, crianças, que assim foi feito. Naquela noite realmente foi uma noite terrível. Todos os primogênitos do povo do Egito, eles vieram a morrer. E com isso, Faraó libertou o povo de Israel. O povo já estava alimentado e preparado. E naquele dia, o povo foi liberto. A Bíblia também nos conta, crianças, que Jesus, sendo filho de Deus, ele veio da descendência do povo de Israel. E ele era o meio pelo qual Deus providenciou para que eu e você pudéssemos estar próximos dele. A Bíblia nos diz que Jesus, ele é o nosso Cordeiro Pascual, ele é o Cordeiro providenciado por Deus. Agora não precisaríamos mais fazer sacrifícios como animais, porque Jesus é o novo Cordeiro. A Bíblia também nos conta que um homem chamado João Batista, ele foi enviado para falar do Messias, daquele que viria ao mundo. E certo dia, quando ele estava com uma multidão, o Senhor Jesus se aproximou e ele apontou para Jesus dizendo: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Jesus, ele é o nosso Cordeiro Pascual. Ele é aquele que veio agora para providenciar, para preparar um povo que crê nele, que pode ser liberto do seu pecado. A Bíblia diz que homens pegaram o Senhor Jesus, colocaram o Senhor Jesus lá na cruz.
A Bíblia diz que o seu sangue foi derramado pelo meu e pelo seu pecado. A Bíblia nos conta que os seguidores, os discípulos de Jesus, eles estavam vendo tudo aquilo e eles ficaram tristes. Eles imaginavam que Jesus era o novo rei, o Messias, mas eles estavam vendo o próprio Jesus agora morto. Parecia que não tinha mais solução para aquele problema. A Bíblia nos conta que um homem rico, chamado José de Arimateia, ele pediu para o governador para que pudesse levar o corpo do Senhor Jesus e enterrá-lo num túmulo novo que ele tinha, um túmulo que não tinha sido usado por ninguém. A Bíblia nos diz que ele colocou linho branco no corpo do Senhor Jesus. Ele passou perfume, colocou um pano sobre o seu rosto e ele e seu amigo Nicodemos colocaram Jesus naquele túmulo e fecharam com uma pedra. Aquela pedra estava selada, era uma garantia que não deveria ninguém mexer naquele lugar. Sabe, crianças, realmente parecia que não tinha mais jeito. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus morreu na véspera da Páscoa. No sábado, como lei e mandamento, era um dia que o povo descansava, não fazia nada. Por isso que logo no domingo pela manhã, 3 mulheres se levantaram. Elas conheciam a Jesus, elas queriam ver o mestre mesmo morto naquele túmulo. E a Bíblia diz que enquanto elas estavam indo ali ver o Senhor Jesus, elas se perguntavam: como nós vamos fazer? Aquela pedra é muito grande. Mas quando elas chegaram ali, crianças, o túmulo estava vazio. Jesus não estava lá. E agora? A Bíblia nos conta que um anjo estava ali e anunciou: ele não está aqui. Ele já ressuscitou. E com isso, crianças, nós ganhamos uma nova verdade. Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele está vivo. E agora eu tenho 4 coisas novas para te contar. Mas não sou eu que vou te contar, não. Quem vai te contar é a sua professora. Peça para ela te contar. Essa história ela encontra na nossa loja virtual e ela pode acessar através do site oficial, o www.apec.com.br, e lá ela vai encontrar o ícone loja virtual. Ou então ela pode procurar um endereço mais próximo de uma PEC na sua região através do site brasil.apec.com.br, e lá com certeza ela vai encontrar essa história. As 3 coisas novas eu já te contei, faltam 4, peça para ela te contar.